Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para hoje meditarmos o 21º domingo do tempo comum. Quem vos fala é o Padre Rafael. Semana passada tivemos a solenidade da Assunção de Maria aos céus, onde vimos, em certo modo, também o pão, o Cristo que se faz alimento, justamente encarnado no seio da Virgem Maria, pelo Evangelho que meditamos. Mas hoje concluímos o último domingo de agosto e também concluímos assim o texto de São João, o capítulo 6, onde o Senhor fala que Ele é o pão da vida, onde Ele fala da Eucaristia, e hoje há muito, muito mesmo que nos aprofundar, pois os textos são muito profundos e nos orientam a uma verdadeira intimidade para com o Senhor. Apesar de termos saltado um pequeno trecho do Pão da Vida do Evangelho semana passada, compreenderemos brevemente, pois não temos como voltar aquilo que o Senhor tinha a dizer, e hoje é mais explícito na conclusão deste Evangelho de São João. Mas a primeira leitura já é a porta de entrada, uma chave também para aquilo que meditamos hoje. E a primeira leitura é justamente o capítulo 24 de Josué. Estamos na conclusão do livro de Josué, e este capítulo deveria de ser lido quase que inteiramente por nós, apesar de serem os versículos 1 e 2, 15 e 17 e depois o 18b. O que diz o texto para que nós compreendamos? Antes de entrarmos no texto em si, devemos de ver que o livro de Josué não fala somente de guerras, mas é uma lição de teologia sobre a fidelidade de Deus, que sempre cumpre suas promessas, e o chamado ao povo a dar uma resposta de fidelidade a Deus. Isso vai permear hoje todas as nossas meditações, seja na primeira leitura, no Evangelho e na segunda leitura. Devemos de ver que o Senhor pede a fidelidade porque Ele é fiel. Ele cumpre com aquilo que Ele oferece. Então, o livro de Josué não fala somente de guerras, mas mostra esta fidelidade de Deus para com o seu povo e pede do povo uma resposta de fidelidade para com Deus. O texto, entremos agora, nos diz o quê? Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou todos os anciãos, chefes, juízes, magistrados. E então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué chama o povo justamente uma vez mais à aliança do Senhor. A aliança que eles já conheciam com o Deus de Israel através de Moisés. E agora, chegando à terra prometida, mais uma vez são chamados a reconhecer esta mesma aliança e a viver a aliança que Deus lhes deu. E aqui devemos de ter diante de nossos olhos que o povo de Israel algumas vezes já falhou com a sua fidelidade ao Senhor Deus.
não cumpriu a aliança do Senhor. Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus exigente. Ele é exigente no seu amor para que nós o amemos e o amemos verdadeiramente. Não podemos ter um coração dividido. Nós devemos de realmente colocar a Deus acima de todas as coisas, como nos pede o primeiro mandamento. Amá-lo e servi-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Nós temos verdadeiramente servido a Deus ou ainda temos os falsos deuses, a idolatria presente no nosso interior? E hoje, no nosso mundo, como tantas vezes meditamos, é tão fácil cair nas idolatrias que o mundo nos propõe? E continua a leitura. O povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. E assim recordam tudo aquilo que o Senhor fez em breves versos. Aqui o povo de Israel chega à conclusão e está dizendo que o que une ao povo de Israel, o que une a nós enquanto cristãos, é o próprio Senhor. É a Jesus Cristo, é a Santíssima Trindade que nos une. Então nós não queremos abandonar a Deus, mas verdadeiramente vivemos aquilo que Deus pede de cada um de nós. E esta aliança deve de ser renovada sempre, porque encerra o texto dizendo: portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Nós devemos de ter isso diante de nossos olhos, cada dia, cada domingo. É necessário dizer mais uma vez o nosso sim. Não é de uma vez por todas. Toda a minha vida eu servirei ao Senhor. Não. A cada dia eu tenho que dizer mais uma vez: toda a minha vida, hoje, toda a minha vida, eu servirei ao Senhor. Mas Josué, ao longo do texto, vai mostrar que não é fácil, que Deus é um Deus amoroso, mas exigente, e que ele mantém a sua lei. Ele não volta atrás à sua palavra e não diminui as suas exigências. Não é um Deus aguado, como muitas vezes vamos perceber na meditação do Evangelho. Nós somos aguados para agradar. Não, Deus não é assim. Deus nos chama a nos converter a Ele, e Ele mantém a sua lei. Ele nos chama a amá-lo em troca. Mas nós temos sido fiéis? Temos obedecido às exigências que o Senhor pede para nós? Ou temos sido infiéis ao Senhor Deus e somente falamos da boca para fora? Somos cristãos que falam ser cristãos, mas não vivem como tais. E aqui há algo importante também a recordar, em especial em relação ao batismo. A fé deve de ser dada desde que a criança nasce. O quanto mais rápido devemos de batizar as nossas crianças, nós que dizemos ser católicos. Por quê? Porque a fé se dá. Como a mãe dá o alimento à criança e não pergunta se ela quer. Como se dá a educação a uma criança e não pergunta se ela quer ir para a escola ou não quer ir. Mas sim a coloca na escola para aprender. Assim também se dá a fé. Depois se deve caminhar na mesma fé e educar na mesma fé. Porém, a fé deve de ser dada o mais rápido possível para a criança. Mas continuemos a nossa meditação. O Salmo nos diz: provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor é exigente, como acabei de falar. E como o Senhor pode ser suave? Por quê? Porque o Senhor, ao colocar suas exigências e o seu caminho de amor e de salvação para conosco, nós percebemos a suavidade da vida que nós temos ao seu lado, vivendo tudo aquilo que ele nos pede. Assim ocorreram com todos os santos. Assim foram com todos aqueles que se aproximaram de Deus. Ao verem suas vidas transformadas pela graça e pelo amor de Deus, viram que sua vida era mais suave do que quando caminhavam no seu egoísmo e nas coisas mundanas. Nós temos provado a suavidade do Senhor em nossas vidas, e o Salmo ainda vai dizer adiante: clamam os justos, ou seja, os que buscam a santidade, os santos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Então, se caminhamos nos caminhos do Senhor, se vivemos uma vida de intimidade com Ele, Ele nos escuta e nos liberta de todas as angústias. Ele não nos abandona, mas nós
Temos sido fiéis e correspondido ao amor e à fidelidade de Deus para conosco? Vamos agora ao Evangelho. Mesmo falando da Eucaristia, também nos mostra a fidelidade. A fidelidade e a intimidade esponsal que vamos ainda escutar na segunda leitura que hoje se nos apresenta. O Evangelho de hoje, João 6, de 60 a 69, nos mostra inicialmente que neste pouco tempo que o povo esteve, desde o início do capítulo 6 de São João até o que escutamos hoje na sua conclusão, passa em pouco tempo, talvez 2, 3 horas, com Jesus, de ser coroado rei, proclamado rei pelo povo, a ser abandonado pelos discípulos na primeira hora. Todos aqueles que escutaram Jesus e todos os 72 discípulos, e entre eles estão os apóstolos, abandonam a Jesus, como vamos escutar no texto de hoje. E isso não é diferente para conosco. Comecemos. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Jesus falava que seu corpo é verdadeira comida, seu sangue verdadeira bebida, e que nos daria seu corpo e sangue em alimento. E para eles é duro, porque eles já tinham um alimento. A Torá era o alimento do povo de Israel. Não necessitava outro alimento para eles. E Jesus oferece agora ainda mais seu corpo e seu sangue. Não compreenderam. Por quê? Porque morreram num olhar humano. Não entraram no Espírito, naquilo que Jesus verdadeiramente queria dizer a eles. Não compreenderam o Espírito porque ficaram com um olhar meramente materialista e intelectual, mas não entraram na dimensão espiritual daquilo que Jesus queria dizer-lhes. Então, reconheciam aqui, lhes doía os ouvidos escutar Jesus falar da carne e do sangue ainda há pouco no mesmo Evangelho, diziam conhecer Jesus. Conheciam seu pai, sua mãe? Não, o Messias ninguém há de conhecer. Nós não sabemos como o Messias virá. O Messias realizará grandes obras. Não pode ser esse. Conhecemos José, Maria, seus irmãos, suas irmãs. Seu coração era duro. Não é as palavras de Jesus que eram duras, mas sim o coração daquele povo. E colocam a culpa nas palavras de Jesus. Jesus está dizendo que, como alimento, ele é o essencial, o único, o insubstituível. Não há nada que possa alimentar mais a vida do homem do que ele. Porque não é somente o estômago, é a necessidade de vida eterna e de eternidade que ele dá a cada um de nós e ele nos sacia. Somente ele é capaz de saciar a alma do homem. Jesus sabe que não é fácil ao homem se renunciar. Não se escandaliza com isso. Mas ele não muda o pacote. Ele não muda os seus ensinamentos, as suas exigências. E devemos de ter presente que entre todos aqueles que estavam ali tem os discípulos da primeira hora, mas também estão os apóstolos. E entre eles ainda não haviam completado a dinâmica, como bem sabemos, porque até aqui alguns ainda queriam o sucesso, a honra, o posto de sucesso, de reconhecimento no mundo e na sociedade. E nós, como somos? De coração duro, que nos escandalizamos com as palavras de Jesus e não vemos que o nosso coração é que é duro e não suas palavras? Nós amoldamos a nossa vida naquilo que Jesus pede e ensina a cada um de nós? Ou nós vivemos de superficialidade? Somos seres humanos que, como bem podemos ver hoje, a humanidade está culpida de uma infecção espiritual que leva o homem a ser mau, violento, injusto, egoísta? Somos assim? Ou nos colocamos no caminho do seguimento de Jesus verdadeiramente, como devemos de viver, como deve de ser o cristão seguindo a Jesus? Se as pessoas foram a Jesus no início como Salvador fácil, como quem resolve o problema, agora vem problema material. Agora alguns veem que não é isso que Jesus veio fazer, mas dar sua carne, sua vida para o mundo, sua carne e seu sangue como alimento, como transformação de vida. Nós, como temos buscado a Jesus? Como Salvador fácil,
para resolver o meu problema imediato, material, como aquele que, não, eu adequo a minha vida a Jesus, ou Jesus se adequa à minha vida e eu permaneço assim, ou como aquele que verdadeiramente Ele é? Continuemos o texto do Evangelho. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Aqui, Jesus está demonstrando, vai dizer Santo Agostinho, que não é o corpo dele que vai ser cortado em partes e distribuído a todos eles, mas que esse mesmo corpo subirá à glória dos céus. Isso vai recordar Santo Agostinho ao comentar este trecho do Evangelho. Então se escandalizam de darem alimento ao meu corpo e meu sangue? Mas este mesmo corpo vós vereis voltar, subir para junto de Deus, onde o Verbo estava antes. E assim devem de compreender o espírito de tudo aquilo que Jesus está dizendo, mas permanecem na dinâmica da carne. Permanecem homens carnais e não homens espirituais. E Jesus já sabia quem haveria de entregá-lo, já sabia quem era Judas. Mas ele mesmo havia escolhido e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai. Este trecho já está no Evangelho que meditamos. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por que muitos discípulos voltaram atrás a partir daquele momento? Porque Jesus está propondo aqui um caminho de santidade que muitos não estão dispostos a fazer, por causa das exigências, por causa de tudo aquilo que é a palavra de Deus. E nós? Voltamos atrás? Nós abandonamos Cristo? Somos os discípulos da primeira hora, como dizia ao início da meditação do Evangelho, que muitas vezes queremos escutar as palavras doces que nos confirmem aquilo que nós achamos, que nós pensamos, e não queremos ser confrontados com a verdade. Jesus está dizendo a verdade, está ensinando a verdade. E Jesus, aqui, tem o desafio que também está presente nos nossos tempos. Muitas pessoas não buscam conhecer a verdade, nem estudar. Dizem que as palavras de Jesus aqui são duras? Não, imagina, olha, vocês estão sendo duros, seguir a Jesus, os mandamentos, viver a santidade. Não, Jesus não é tão duro assim, Jesus é doce, Jesus é amor. Não, Jesus é duro. Jesus exige de nós uma conversão, uma mudança de vida, que vamos levar até o final de nossas vidas como exercício, como intimidade com o Senhor. Nossa conversão não acaba no hoje, acaba no nosso último suspiro. Até lá, há muito que renunciar para viver o amor a Cristo, porque amor envolve renúncia. E São Paulo, na segunda leitura, vai colocar justamente a comparação do esposo e a esposa, Cristo e a igreja. O amor envolve renúncia. Se eu quero amar a Jesus Cristo, eu tenho que renunciar aos falsos deuses. Eu tenho que renunciar a mim mesmo, o meu egoísmo, minhas paixões, minha vontade, o meu eu. Eu tenho que renunciar às coisas que o mundo me oferece e que muitas vezes são boas, mas que não são para mim, porque isso me distancia de Deus. Eu tenho que renunciar aos prazeres da carne, às vontades que eu tenho, ao dinheiro, à luxúria, a tantas coisas. E tenho renunciado por amor. Tenho reconhecido a verdade, reconhecendo que a verdade existe, que é Deus, e tenho buscado adequar a minha vida à verdade do Evangelho. Ou como muitos hoje combatem, porque não querem, não aceitam, mesmo que tenha provas científicas, provas históricas, querem mudar até mesmo a história, como nós contemplamos, infelizmente, nos nossos dias, para mostrar que eles estão certos, porque não aceitam a verdade. Somos nós assim que não queremos aceitar a verdade, porque não queremos ser confrontados e não queremos mudar a nossa vida. Não queremos entrar na dinâmica do Espírito. E aqui, Jesus não diz, não
amolece suas palavras, não deixa doce suas palavras, para que fiquem com ele os discípulos. Basicamente, Jesus está dizendo, e logo adiante, como vamos ouvir, não quero discípulo mentiroso do meu lado. Ou se esforça para viver o Evangelho e viver a Eucaristia na vida enquanto cristão, ou não precisa me seguir. Como dizemos no ditado, se é por falta de tchau, adeus. Assim, também Jesus não amolece suas palavras, mas quer que os seus discípulos sejam sinceros e vivam a fé, e vivam o amor verdadeiramente a Ele. Seguir a Jesus não é somente fazer o sinal da cruz de manhã para que Deus me proteja, ou ao longo do dia para me livrar de uma situação ruim, ou ainda fazer uma oração ou outra para que eu consiga as coisas ao longo do dia e que tudo corra bem ou corra certo, ou fazer atos de caridade, ou às vezes filantropia, que de caridade tem pouco, mas é seguir Jesus algo muito mais profundo. É seguir a sua proposta de vida. É seguir na intimidade, na nossa conversão a Ele, adequar a nossa vida a Ele. E nós temos seguido a Jesus? Ou reduzimos o seguir a Jesus a fazer orações, repetições, gestos de caridade, sinal da cruz e não temos vivido algo profundo com Deus? Recordemos, o nosso tempo nesta vida é curto. Devemos de começar, sinceramente, o mais breve possível. Não esperemos o amanhã. Não sabemos se teremos o amanhã. E assim segue o Evangelho. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Se é por falta de tchau, como disse, podeis ir embora. Jesus está dizendo agora aos 12 que estão diante dele. E está também dizendo a nós, e devemos de estar atentos, porque aqui não fala somente dos 12, mas também de cada um de nós. Nós devemos de compreender e ver aqui em nossas vidas Jesus que nos diz: vós que estáis diante do meu altar continuamente, que dizeis escolher o meu programa de vida, que dizeis seguir a minha fé, o meu evangelho, que ostentais um amor pálido e apagado, vós também quereis me abandonar? Nosso amor é pálido e apagado? Só dizemos fazer as coisas que Jesus nos pede? Dizemos que escolhemos o programa de vida de Jesus, mas não vivemos a santidade, não nos esforçamos? Estamos diante do altar de Jesus, mas temos um amor fraco, apagado, que não incendeia ninguém, que não leva as pessoas a Jesus? Ou se aceita Jesus inteiramente sem reserva, ou o rejeita. Não há outra possibilidade. Há uma ou outra. Ou nós aceitamos Jesus em toda a sua plenitude, sem reserva alguma, ou nós o rejeitamos. E o amor de Jesus aqui é tão grande pela verdade que ele não tem medo de ficar sozinho e ter que recomeçar do zero, mesmo que o cancele. Poderíamos dizer hoje da nossa sociedade do cancelamento midiático, como vemos, e tantos outros. Jesus aqui foi cancelado por tantos. Jesus não se importa com isso. Nós, muitas vezes, sim, e devemos de olhar para a nossa vida. Por causa das pessoas, nós colocamos água no Evangelho de Jesus e no segmento de sermos cristãos? Nós adequamos os mandamentos de Deus por vergonha, por amizades, por reconhecimento, pelas coisas materiais? Jesus não teve medo de ficar sozinho. Doeu com certeza o coração de nosso Senhor ao ter que dizer isso, ao ver que seria abandonado. Doeu o coração de Jesus, mas muitos quiseram abandoná-lo. Os discípulos vão segui-lo. Nós, o que temos feito? Temos ajustado a nossa vida a Jesus? Ou temos esquecido de viver como verdadeiros discípulos do Mestre? Ou temos deixado Jesus sozinho? Ou temos medo de ser cancelados por sermos católicos? Não digo nem cristãos, católicos. Porque
católicos de verdade, infelizmente, aqueles que vivem a busca da santidade, se esforçam por tal coisa e adequam a tudo aquilo que o Senhor deixou nos 2000 anos de história de sua igreja, sua amada esposa, infelizmente, parecem raros nos nossos tempos. Cidades grandes, não nos conhecemos mais, mal convivemos nas pastorais porque temos pressa, correria e não sabemos se realmente ainda existem. Graças a Deus posso dizer que existem cristãos apaixonados por Cristo. Nós temos esta paixão por Ele e pela sua verdade, e não nos importa ser cancelados, abandonados, esquecidos, difamados, perseguidos, mortos como os cristãos na China e tantos países também onde tem o islamismo presente, a jihad islâmica. Estamos dispostos a sermos cancelados para seguirmos a verdade de Cristo na sua totalidade? E agora encontramos a resposta dos discípulos. Os discípulos, a partir de Pedro, vão responder. Por que os discípulos a partir de Pedro? Porque Pedro responde no plural. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavras de vida eterna, palavras que vêm do coração de Pedro e mostram a necessidade de estar com Jesus, de viver com Ele, de ter intimidade com o Senhor, de estar na oração. E Santo Agostinho, brevemente vou repetir uma frase dele, diz: o Espírito mediante a carne, e não devemos de nos desfazer de nossa carne, operou nossa salvação. A carne foi como um vaso, considere aquilo que portava e não o que era. Então, a carne não é para ser desprezada, a nossa carne. Muitos que dizem que Jesus, Agostinho é platônico, erram aqui, porque Agostinho demonstra em seus textos que não. Na carne nós servimos a Deus. E por isso, devemos de recordar que é mediante a encarnação do Verbo que a salvação nos foi alcançada, mas devemos de olhar além, a vida eterna, a vida do Espírito, que Jesus tanto fala no Evangelho de São João, Zoé, e não Sarx. E aqui devemos de ver por que os discípulos, os 12 apóstolos, através de Pedro, vão dizer algo diferente. Por que querem escutar e estar com Jesus? Porque entraram, de alguma forma, na dinâmica do Espírito. Eles estão absorvidos por aquelas palavras de Jesus. Eles não sabem exatamente o que Jesus estava falando, mas tinham certeza de que aquilo que Jesus falava era verdade. E devemos de ver que, do mesmo jeito, muitas vezes, nós não entendemos o que Deus está falando para nós. Não conseguimos discernir o que Deus está dizendo. Não conseguimos perceber claramente o que Deus está fazendo. Mas nós seguimos o impulso do Espírito, porque nós sabemos que Ele está nos conduzindo à região da verdade. Isso é fato em nossa vida como os 12 apóstolos. Percebemos que o Senhor está nos conduzindo de alguma forma à região da verdade e que aquilo que estamos vivendo na integridade, na totalidade da fé, ao não dispensarmos nada daquilo que Jesus nos deixou para a nossa salvação, através da palavra, através da Eucaristia, dos sacramentos, nós temos nos deixado conduzir pelo impulso do Espírito Santo, reconhecendo que estamos sendo conduzidos à região da verdade. E sabendo que a verdade nos custará como nos custou a nosso Senhor, que é a palavra, que é a verdade por excelência. E aqui entra uma pergunta: como é o teu convívio com a fé? É apenas um convívio humano, carnal, de encaixar Deus nos seus esquemas, que Deus se amolde às suas perspectivas? Porque senão não é Deus? Não, esta palavra é dura. Não, esse trecho do Evangelho, não, isso que o padre diz que está, mesmo estando em consonância, não é adequado aos nossos tempos, porque fere. Não, é assim a nossa fé. Apenas humana, carnal, e Deus tem que se encaixar naquilo que eu acho ser a fé? Ou é um convívio que se abre a Deus,
que se abre à sua vontade, que quer buscar a conversão segundo aquilo que Deus pede, mudando a nossa mentalidade, a nossa vida, a nossa forma de ser? Ou Deus que tem que encaixar mais uma vez aos nossos padrões? Se Deus não se encaixa, se Jesus não se encaixa, a minha maneira de pensar, aos meus padrões, não é Jesus. Somos crianças birrentas, como esses que querem dizer que a verdade é aquilo que eles pensam, mesmo que até a ciência mostre que aquilo não é verdade? Quando se tem vida de oração, se deixa Deus falar, se deixa Deus rezar em nós, através de nós, e se deixa abrir as surpresas de Deus. Se nós temos uma vida de oração sincera, autêntica, nós entramos nessa dinâmica. Como já disse neste mesmo evangelho que estamos meditando há algumas semanas, que a vida da oração de cristão não é só falar, 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 mas também tem o tempo de escuta. E um certo momento, como dizem, atestam as Escrituras, o Espírito fala em nós, o Espírito reza em nós. Nós temos vivido a oração desta forma, onde Deus pode falar através de nós, rezar em nós, abrir, e nós estamos abertos às surpresas de Deus, nos deixamos surpreender por Ele ou nos fechamos, porque Deus está fechado no meu esquema. Jesus aqui, neste evangelho, falava da Eucaristia, mas se encaixa em tudo aquilo que Deus fala a cada um de nós. Então, a meditação de hoje se encaixa em tudo aquilo que Deus quer falar a cada um de nós, na sua palavra, através dos santos, dos sacramentos, para que vivamos aquilo que Ele quer de nós. E devemos de compreender que o diálogo com a palavra, com P maiúsculo, com Jesus, deve de existir, e não diálogo com as expressões verbais contidas no texto. Porque muitas vezes vamos atrás dos textos para dizer, em João 8, capítulo 8, versículo tal, Jesus diz, ou a Sagrada Escritura diz, ou tal página diz. Não tivemos um diálogo com a palavra. Não nos encontramos verdadeiramente com Jesus, que quer dar a vida nova no Espírito Santo. Somente um diálogo com a palavra, e isso ninguém que estude as Escrituras e conheça a Jesus não vai ter. Por quê? Porque é necessário que conheçamos a Jesus e que tenhamos intimidade com Ele na oração e não intimidade com as expressões verbais somente. Então, este contato verdadeiro com Jesus vai transformar a nossa vida. Cada vez que escutarmos a palavra e meditarmos, algo vai nos chamar a atenção e mostrar: eu preciso me converter, eu preciso me adequar, eu preciso amar ainda mais a Deus. Muitos conhecem a palavra, muitos conhecem os escritos, mas não conhecem Jesus. E infelizmente isso está até mesmo dentro do catolicismo. Muitos dizem conhecer os textos, isso e aquilo, mas não têm uma experiência, uma intimidade com Jesus, que é necessária para nós. E se escandalizam quem tem um relacionamento superficial com Cristo, artificial, momentâneo. Esses que têm um relacionamento com Jesus desta forma, que vão buscar a Jesus no momento em que o calo aperta, na quarta-feira de cinzas, para perdoar o pecado que cometeu no carnaval com as cinzas, que nem pecado perdoa, ou em algum momento penitencial, ou isso ou aquilo, vão atrás de Jesus no momento em que a dor aparece, em que o sofrimento está ali, em que precisam de emprego. Estes têm um relacionamento superficial, artificial, momentâneo, não um relacionamento verdadeiro. Estes se escandalizam com tudo aquilo que Jesus diz. E nós temos nos escandalizado com certas passagens da Escritura, com certas coisas da vida dos santos, da igreja. Se nós estamos aqui, olhemos, talvez o nosso relacionamento com Jesus ainda é superficial, ou artificial, ou momentâneo. Porque se o nosso relacionamento é verdadeiro e profundo, nós não nos escandalizamos com nada que Jesus diz, com nada que a igreja ensina, e buscamos viver aquilo que o Senhor nos pede para alcançarmos um dia a salvação eterna ao seu lado. Como temos vivido? Com quem você quer andar? Com o seu eu ou com Jesus? Com aquilo que você acha ser a verdade ou com o próprio Cristo, que é a verdade?
E Jesus nos mostra que ele não volta à sua palavra. Ele não diminui a sua exigência. Quem quer seguir é da forma que ele pede. E a fé deve de ser depois externalizada. Deve de ser vivida com a conformidade, a transformação de nossas vidas, aquilo que Jesus nos pede. Como todos os santos, como os apóstolos, ao ponto de até derramarmos o nosso sangue por Jesus, se necessário for. E temos vivido com intensidade a nossa fé. Encerremos, então, com Efésios 5. São Paulo vai dizer: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Inicia o capítulo mostrando como que deve de ser o cristão e vai exemplificar. Muitas pessoas não gostam do texto que vai ser lido no matrimônio, mas tem um sentido muito profundo neste texto. Aqui devemos de compreender que ao falar do homem e da mulher, do matrimônio, aquilo que é difícil fazermos sozinhos, nós podemos fazer juntos com Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Jesus está colocando a submissão aqui do marido à esposa como um só, como um corpo. O corpo é submisso à vontade do corpo. O cérebro manda, a mão faz, assim nós caminhamos, nossos pés obedecem, a mesma coisa. Mas esta submissão que Jesus coloca dentro deste texto, e que não vou meditar como em vários casamentos que celebrei, se manifesta justamente no amor vivido. Devemos de compreender aqui que São Paulo, em outro texto, vai dizer que o corpo do homem, do marido, não pertence mais a ele, mas à sua esposa, assim como o corpo da esposa pertence ao marido. E aqui devemos de ver que a disputa do homem e da mulher devem de ser no amor um ao outro, na entrega de um ao outro, como Cristo se entregou pela igreja. E continua o texto. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unido à palavra. Aqui vemos que então a submissão da esposa deve de ser no amor, ao reconhecer que seu marido se sacrifica, se esforça para alcançar aquilo que é necessário para conduzir sua família, mas não somente o marido, não somente a esposa, mas também o marido, ao ver o sacrifício de sua esposa para constituir a família que disseram de constituir juntos. E para isso é necessário renúncia no amor, porque tem que se renunciar a alguns projetos solitários, pessoais, para a construção da família. E nós, aqui devemos de ver também o nosso relacionamento com Cristo. A mesma coisa deve de acontecer. A nossa renúncia de tantas coisas e projetos pessoais para vivermos a vontade de Deus. E ao falar purificando-a com banho da água unido à palavra, recorda o batismo e a palavra de Deus. Mas recorda que devemos de lavar-nos todo dia do nosso eu, do nosso egoísmo, dos nossos pecados, abandonando a nossa forma de pensar para vivermos esta unidade com Cristo. Se nós não nos deixamos purificar diariamente, porque não somos santos, não somos puros, nós não alcançamos este amor verdadeiro a Cristo. Nós não temos coragem de entrar no seu coração, no coração de Cristo, se não vivemos esta intimidade e não nos deixamos purificar dia após dia pela palavra do Senhor. E é Ele que nos purifica, pois o texto segue, Ele quis assim apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Somente se vivemos este amor, somente se assim estamos, nós nos purificamos. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Assim, a mulher e o marido devem de amar um ao outro e somente um ao outro, enquanto esposo e esposa, como a seu próprio corpo, e a ninguém mais. Se uniram diante do altar de Deus para toda a vida, até que a morte os separe. E assim deve de viver este amor mútuo,
sacrificando-se um para com o outro, para constituir a família. E aqui está o primeiro núcleo que São Paulo mostra, a primeira igreja, que é a família. A família aqui constituída é a primeira a viver plenamente esta fé e esta entrega de amor, esta fidelidade a Cristo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, ao contrário, alimenta, cerca de cuidados, como Cristo faz com sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Nós odiamos a Cristo cabeça ao alimentarmos a nossa vontade na infidelidade a Deus, ao não vivermos os seus ensinamentos e buscarmos a santidade? Porque se assim vivemos uma vida distante de Deus, nós não vivemos como quem ama o seu próprio corpo, mas como quem odeia a Cristo cabeça. E encerra Jesus dizendo: por isso o homem deixa, ou melhor, São Paulo, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à Igreja. É um mistério que nós não conseguiremos compreender, porque só compreenderemos no céu, tanto o matrimônio, plenamente o significado, mas também a nossa unidade com Cristo. Que possamos viver esta fidelidade que Jesus pede ao longo de todas as leituras de hoje. Mas encerro com um último ponto, que justamente no Evangelho, Jesus se entristece com aqueles que o abandonam, mas respeita a liberdade. Ele nos deu liberdade. Não obriga ninguém a ficar com ele, mas a segui-lo livremente, se nós queremos. Se nós queremos as palavras de vida eterna que Pedro reconheceu. Como bem sabemos, Judas vai abandoná-lo. Está ali, diz entrar na dinâmica do Espírito, mas não entra e o abandona no momento crucial. Assim como este momento também prepara para a cruz, porque os discípulos ainda vão ter medo e vão abandonar Jesus no momento da cruz. Mas como bem sabemos, os apóstolos depois vão retomar o caminho e entregar a sua vida por Cristo. Como somos? Jesus respeita a nossa liberdade. Queremos viver este amor a Cristo como amor esponsal na fidelidade a tudo aquilo que Ele nos pede, reconhecendo que Ele não volta atrás e que Ele não diminui a sua exigência e nós devemos de viver toda a sua palavra para alcançarmos a salvação? Ou queremos ser crianças birrentas e adequar a Deus as nossas perspectivas ao nosso bel prazer? Porque se Deus não é aquilo que eu penso, então não é Deus, não serve. Este Deus é muito duro. Nós estamos fazendo como aquele povo que estava com Jesus, virando as costas e abandonando a Ele. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos plenamente a fidelidade ao seu Filho como ela foi e é sempre fiel à vontade de Deus, para que, adequando a nossa vida a tudo aquilo que Jesus propõe com a sua vida em nós através da Eucaristia e da sua palavra, vivendo cada vez mais a santidade, o seguimento de Cristo na totalidade do nosso ser, possamos um dia alcançar nele a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de Santo Agostinho e Santa Mônica, os quais celebramos nesta semana, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe.